dia a todos. A gente está começando mais uma live aqui de Zilvete Advogados, aqui contando com a Marcela Cavallo e eu. Roberto não participará dessa live, está trilhando outros caminhos, é uma grande pessoa, uma pessoa que eu agradeço muito por ter participado da nossa equipe todo esse tempo e que desejo toda a sorte do mundo na carreira dele, nos contatos dele, como ele vai tocar a vida doravante. Nós seguimos com nossos projetos, nossas questões, nossas indagações e contamos com a equipe sempre presente do nosso escritório, todo mundo participando, todo mundo estudando junto os temas que a gente precisa enfrentar. E então vamos falar hoje dos investimentos imobiliários. A gente tem uma série de ponderações a fazer, mas primeiramente a gente vai falar do aspecto mais simples de exploração imobiliária, que é justamente aquela que você faz logo quando você começa a adquirir imóveis, adquirir bens, e você se indaga sobre a exploração desses bens, né? Como explorar esses bens comercialmente, como explorar esses bens de modo a tirar o melhor proveito patrimonial disso tudo. E dessa forma a gente tem aí um modelo de negócio que é muito utilizado, que é o modelo de colocar os imóveis numa PJ, né? Numa empresa, e nesta configuração de colocar os imóveis numa empresa, que eles chamam holding imobiliária, né? Você passa a ter algumas indagações sobre como lidar com a operação de uma empresa e não mais na pessoa física. Claro, é uma motivação maior desta transformação de exploração de imóveis na pessoa física para exploração de imóveis na pessoa jurídica é tributária, né? Mas também pode ser uma opção manter os imóveis na pessoa física e vamos dizer, trabalhar com a questão imobiliária, trabalhar com a questão dos conflitos imobiliários de uma outra forma, né? Um exemplo bem sucedido dessa opção de manter os imóveis da pessoa física, eu sempre cito, do um grande empresário de supermercados que depois se concentrou em malls e shopping centers, que é o Paz Mendonça, lá do Nordeste, né? Especificamente do Recife, que tem vários shoppings no Nordeste, no Centro-Oeste e no Sul do país. E ele tem todos os imóveis da pessoa física. Inclusive, se você for fazer um contrato de aluguel lá no shopping de Recife, você vai fazer o contrato de aluguel com uma pessoa física, que é justamente ele, Paz Mendonça. A tributação, obviamente, é progressiva na pessoa física contra a tributação na forma fixa, né? Se for sobre lucro presumido, receita bruta, se for sobre lucro real, sobre o lucro. Então, tem uma diferença de um sistema para outro. E, claro, com a modalidade que a gente vai comentar, mas em especial, antes de entrar na parte tributária, eu queria ouvir a Marcela, porque nessa discussão de pessoa física, pessoa jurídica, dentre as relações que a gente tem na esfera comercial, eu posso dizer, Marcela, e já começando a te provocar, como sempre, o debate, eu diria o seguinte, eu posso dizer que eu tendo um contrato de locação de um shopping com uma pessoa física, como o Paz Mendonça, muda da relação jurídica que eu teria se fosse uma empresa privada, uma empresa de relação comercial. Eu posso dizer que tem uma relação diferente entre pessoa física ou jurídica, ou é tudo a mesma coisa? Como é que fica a questão aí mais controvertida que existe nessas relações de exploração imobiliária, que basicamente é a relação de aluguel, renovatória de aluguel, revisional de aluguel? Como é que fica essa questão na exploração imobiliária, tanto de um lado quanto de outro?
Bom Bom dia a dia. todos, é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão amplo e interessante. Quando a gente exploração de imóveis, né, os negócios imobiliários eles levam para muitos caminhos. É muito interessante esse questionamento, porque em regra geral, quando a gente fala, principalmente em contratos de locação, lei do inquilinato, né, as regras gerais elas não mudam, né? A lei ela não faz distinção, principalmente do ponto de vista do locatário, com relação às suas obrigações, né, com relação a tudo que a lei determina que seja cumprido, essa distinção entre o fato do locador ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Quando a gente pensa no ponto de vista do locatário, existem as obrigações que já são de conhecimento, né, da grande parte das pessoas, como garantia, enfim, adimplência, aquelas cláusulas comuns que a gente vê, e elas ficam presentes tanto quando a gente foca num locador PJ como também num locador PF. Então, do ponto de vista do locatário, evidentemente eu não vislumbro grandes diferenças, né? A legislação ela mesma não faz grandes diferenças com relação a isso. Claro que do ponto de vista do locador, quando a gente fala em pessoa jurídica, até expandindo um pouco, existe uma segurança maior, porque o grande ponto, né, da gente ter, quando a gente fala em holdings imobiliárias, é justamente a diferenciação do patrimônio da pessoa física com da empresa. A empresa, como ela constitui sua própria personalidade jurídica, suas obrigações, eventuais questões ficam ali na empresa, não se expandindo à pessoa física. Então, não só em relação a locações, mas como qualquer todo outro negócio jurídico que venha a ser efetuado, a grande vantagem é visar essa proteção, assim, fugindo da questão tributária, mesmo na questão do direito privado, a gente consegue ali pensar em uma barreira, né, para não atingir a pessoa física, os sócios. Então, esse é o grande ponto. Do ponto de vista do locatário, de fato, as obrigações elas permanecem, ele mantém, né, todas as suas responsabilidades que a lei define, e a relação contratual, consequentemente. Muito bom. Então, do ponto de vista contratual, do ponto de vista de contencioso comercial, aí muda pouco, né, da pessoa física para a jurídica. Da parte tributária, é importante ressaltar que a gente tem aí as atividades que normalmente são comuns desses empreendimentos imobiliários, né, quando a gente começa a ter imóveis, primeiro a gente passa a administrar aluguéis, né, então a gente está administrando aluguéis próprios, né. Tem algumas empresas um pouquinho maiores que já até administram os próprios condomínios, então tem gente que investe em condomínio horizontal, então montam uma empresa para isso e passa a administrar o próprio condomínio que cria, né, que é uma outra atividade interessante. Tem as empresas que passam a trabalhar com os imóveis, então passa a ter até comissão de corretagem de imóveis, e tem outras que passam a fazer obras, né? Então passa a administrar as obras, que são administração de obras, não necessariamente construção, tá? Então a diferença entre eu administro obra, eu vou administrando a obra e a obra é feita por terceiros, e a outra é que eu vou assumir a função de construtora, né? Então tem os clientes que passam a construir. Então eles constroem, mas não é incorporação, que é uma outra função. Então eu também posso assumir a incorporação. Então a incorporação seria eu fazer o próprio empreendimento imobiliário, tá? Então eu compro o terreno, registro este terreno e passo a incorporar, ou seja, vou criar um prédio, sei lá, uma casa, uma série de casas. Então eu estou incorporando esta questão, eu estou incorporando este imóvel, e posso também gerir patrimônio próprio de terceiros. Então é interessante isso, porque a gestão patrimonial é uma outra coisa interessante que vem ganhando bastante importância na área comercial, porque eu passo a administrar patrimônio, né, que eles chamam às vezes até family office, né, que eu administro patrimônio de terceiros. Quando eu falo administrar, não é gestão dos imóveis, mas é administrar a vida
dessas pessoas que têm patrimônio. Então, eu faço uma gestão de patrimônio, eu aconselho como fazer, mas eu sou um consultor, né? Então, por isso é uma gestão de patrimônio, que pode ser uma gestão de patrimônio próprio, eu posso ter o meu próprio patrimônio e gerir, e esta gestão gerar uma receita, que não é necessariamente de aluguel, tá? Mas eu também posso ter uma gestão, uma receita de aluguel. E tudo isso muda, né, a ideia de receita e também, lógico, a ideia comercial. E por último, a atividade de empreitar, né? Então, eu faço uma empreitada, né? Eu administro obras, mas assim por uma modalidade de empreitada. Então, eu posso reformar um imóvel, eu posso construir um imóvel, eu posso pintar um imóvel, eu posso fazer determinadas obras no imóvel pelo regime de empreitada, né? Então, esta é uma modalidade de negócio. Então, dentro dessas modalidades, eu vou ter diferentes configurações de negócio e, consequentemente, diferentes configurações até tributárias que podem ser melhor desenhadas para mim, de acordo com a minha atividade. Então, sempre a gente monta uma road patrimonial, o pessoal fala, não, isso aqui é a melhor coisa do mundo, você se administra e põe no patrimônio como um lucro presumido e vai adiante. Mas a gente precisa lembrar que tem nas modalidades tributárias o Simples, né, que é a primeira Simples Nacional, que também é uma modalidade importante no começo da atividade imobiliária, o presumido e o lucro real, cada um na sua configuração com a sua característica de negócio. A modalidade mais preferida pelos empreendedores imobiliários é a modalidade do lucro presumido, justamente para ter uma alíquota menor sobre receita bruta e você pode calcular. Mas dependendo da atividade que você atue, você pode ser mais vantajoso você começar com um lucro real, onde você tem muita despesa, e depois, quando tiver só na venda das unidades, você partir para o lucro presumido. Então, não necessariamente é a melhor configuração. Como eu disse, às vezes você só está administrando bens, então, se você só administrar bens, você pode optar pela atividade do lucro presumido. Mas é importante que a gente vá agora desenhando essas atividades e trabalhando sobre elas de modo a aconselhar a melhor configuração, tanto da parte corporativa quanto da parte tributária. E nesse sentido, a gente tem acompanhado muito a evolução dos negócios e, além destas atividades triviais, a gente tem visto que tem outras atividades que a gente chama estruturadas, que vêm ganhando relevância no mercado imobiliário. A gente vai falar do time sharing, da copropriedade, dos fundos, né, das SCPs, né, sempre ressaltando que são atividades reguladas. A gente não está falando de nenhuma atividade ilícita ou fraudulenta, né? Como pode transparecer quando a gente fala de atividades estruturadas. Atividades estruturadas nada mais são do que as atividades triviais desenhadas para um ambiente mais financeiro, mais vamos dizer, complexo do ponto de vista financeiro, mas eminentemente de investimento. Então, é por aí que a gente vai caminhar, né? Então, dentro do nosso, vamos dizer, do nosso cardápio de coisas, né? A gente está nesta configuração. E começando aqui, lógico, pelo primeiro negócio e que tem gerado muita discussão, que é o cost sharing, que a Marcela queria descrever num primeiro momento, que é muito interessante. Vamos lá, Marcela. Bom, realmente o time sharing, ou fractional ownership, né, que a gente chama, são modalidades, né, de negócios estruturados que trazem uma certa curiosidade e às vezes até um desconhecimento de muitas pessoas, principalmente daquele consumidor final, a pessoa que procura investir, ela desconhece o modelo de negócio e muitas vezes acaba confundindo com algo ilícito, algo
que causam uma estranheza, uma preocupação, mas são negócios que eles já são reconhecidos jurisprudencialmente. O timesharing, especificamente, ele já tem decretos que legislam sobre, né, que colocam regras sobre ele. Então, é uma modalidade de negócio reconhecida, ela é aceita, ela é pouco praticada ainda no Brasil por uma questão de... Eu acredito que por uma questão cultural, as pessoas ainda são um pouco... desconhecem esse modelo de negócio, de contrato, mas que é muito interessante. E quando feito de forma consciente, com amplo conhecimento sobre sua finalidade, sobre as obrigações, é algo que sempre dá um retorno muito positivo para ambas as partes, né? Acho que antes de eu aprofundar sobre o timesharing, sobre o fractional ownership, é importante a gente entender a diferença dos dois modelos, né? Eles têm muitas semelhanças, eles são muito confundidos, inclusive na jurisprudência, mas existem duas diferenças assim fundamentais. A primeira é a questão do objeto, né? Da natureza desse negócio jurídico. Quando a gente fala em timesharing, o próprio nome ele já diz, né, na tradução, que seria tempo compartilhado, ele se trata de um contrato feito para usufruto, geralmente, assim, visando turismo, então instalações hoteleiras ou até residências em locais turísticos, por um tempo compartilhado. A gente não fala aqui de propriedade, a gente fala em uma possibilidade via contratual de que se usufrua, mediante, evidentemente, uma contrapartida, daquele espaço por um determinado tempo, por ano. São contratos que costumam ser longos enfim, diante de uma contraprestação, a parte contratante pode usufruir daquele espaço. Então, quando a gente fala, né, quando a gente olha para essa relação, a gente percebe que ela é uma relação contratual, é um direito pessoal. A gente não fala aqui da propriedade, a gente fala do direito da pessoa usufruir pelo seu lazer, pelo seu bem, daquele espaço. Já no fractional ownership é um pouquinho diferente, apesar das características serem bem semelhantes, aqui a gente está olhando para um direito real, é um direito de propriedade. Então, a pessoa ela adquire uma parte, uma fração da propriedade, daquela propriedade e não um direito de usufruir por determinado tempo. Dentro daquela fração de propriedade, ela, evidentemente, pelo contrato, ela tem o direito de usufruir, lá, de acordo com os termos que forem estabelecidos por um tempo, em determinada época do ano, enfim, isso vai de cada relação, mas aqui a gente já olha para uma questão de direito real, é um direito de propriedade. E outra característica que é usualmente percebida, que diferenciam as duas modalidades, é que no timesharing a gente observa um enfoque mais para uso próprio, para lazer, para turismo, e no fractional ownership a gente percebe que existe um foco muito para investimento, né? Apesar de existirem em alguns modelos, e é isso que causa a grande confusão, a possibilidade de usufruir daquele espaço, daquele imóvel, ele é usualmente utilizado para fins de investimento. Então, isso é muito discutido tanto na doutrina como na jurisprudência, então a gente vê muitos acórdãos, inclusive do STJ, tentando analisar qual que é a natureza jurídica dessas relações. Inclusive, nas pesquisas que a gente costuma fazer, a gente observou um acórdão muito interessante da STJ, que ele trata o timesharing como um direito real, o que é algo que vai contra, né, muito o que a gente vê em doutrina e jurisprudência, que define como um direito pessoal, né, não um direito de propriedade. Ele atrela aquilo a um contrato. Porém, quando a gente lê o julgado, a gente percebe que ele denomina como timeshare o direito de multipropriedade. Então, isso é muito interessante porque a gente percebe que existe uma confusão até da jurisprudência. É difícil, os dois modelos eles caminham muito juntos. Mas é muito importante que a gente entenda a diferença para a gente poder analisar as peculiaridades dos modelos, as obrigações, enfim, os riscos, as obrigações daqueles que estão adquirindo esse tipo de contrato, inclusive com relação à defesa de consumidor. São duas modalidades que elas trazem algumas peculiaridades quando a gente consegue fazer essa diferenciação. Quando, por exemplo, pode falar, doutor Fernando. Não, pode sim. Trazendo aqui para um exemplo clássico do timesharing, é muito interessante que quando a gente vê na jurisprudência sobre esse assunto é muito, muito voltado a questões consumeristas. Por quê? O que acontece na grande parte das vezes?
consumidor brasileiro, como eu bem disse, ele não tem essa cultura, né, de procurar esse modelo de negócio. Então, como que as empresas fazem? Elas precisam fazer uma publicidade ostensiva, apresentar isso para as pessoas, para elas conhecerem e poderem aderir, porque você não vê uma procura voluntária por esse tipo de negócio, não ainda, né? Isso é algo que pode ser que no futuro aconteça, mas hoje não é a realidade aqui no Brasil. E isso é muito perigoso, porque através dessa publicidade ostensiva que acontece, muitas vezes o que acaba se configurando é que o consumidor ele se deslumbra, né, com o que é oferecido, muitas vezes não tem tempo para tomar uma decisão com calma, analisando todos os aspectos contratuais. Aqui a gente fala de contratos de adesão, que são aqueles contratos em que o consumidor ele não possui o poder de modificar cláusulas, ele aceita o contrato da forma como ele é passado. E isso acaba gerando muita discussão nos tribunais, porque através dessa publicidade ostensiva e algumas cláusulas consideradas abusivas, é bem comum a jurisprudência, os tribunais, eles rescindirem esses contratos por conta dessas práticas abusivas. Então, eu trouxe essa discussão porque é muito importante aí a gente fazer a diferenciação quando eu falo de time sharing ou do fractional ownership, porque isso é essa proteção excessiva do consumidor que a gente percebe na jurisprudência, ela é voltada muito para o time sharing, que é aquele contrato sem falar em direito de propriedade, é o contrato apenas para você utilizar lá uma fração de um determinado hotel, de uma casa, por um período do ano, por algum tempo limitado. Então, aí a gente percebe uma característica muito do direito contratual, do direito pessoal, que a gente não vê quando a gente trata de direito real. É uma consciência que é necessária ter quando a gente pratica essa modalidade de negócio para a gente entender quais são os direitos que a gente tem acobertado e com que a gente pode se valer. Muito bom. Então, em resumo, no cost sharing, que é um instituto inglês que está muito difundido nos países anglo-saxões, no Brasil tem bastante time sharing, teve toda essa bagunça que a Marcela relatou muito bem, mas essencialmente é um direito de uso, que você não transfere a propriedade, então a propriedade é do desenvolvedor, então eu posso desenvolver, então se eu tenho imóveis de veraneio, eu posso desenvolver a modalidade cost sharing, então eu continuo sendo proprietário, eu tenho até um operador, posso ter um operador turístico, mas eu cedo o uso desses imóveis contratualmente para múltiplas pessoas, e elas não são proprietárias, não têm direito de propriedade, elas têm apenas direito de uso. Sequer a fruição eles podem ter, porque eles não podem alugar esses imóveis para terceiros, então não podem ceder esses imóveis, e se eles fizerem isso, eles infringem o contrato, pode ser rescindido o contrato. Então, é uma característica muito interessante, porque em países que isso é comum, você tem contratos que são renováveis por 5, 10, 15, 20 anos, até pela vida toda, que você vai mantendo esse direito de uso, não entra na discussão de locação, ou seja, se você não é locatário, você é um cessionário de uso desse imóvel, então você também não entra na lei de locação, muito embora sejam para imóveis de veraneio, né, ou de inverno, né, a gente fala veraneio, parece que é só verão, né, mas é de uso temporário, né, então essa discussão também existe na jurisprudência. E do ponto de vista de imposto de renda, você tem uma receita de contrato de locação, você tem uma receita de cessão de uso, né, compartilhado. Então, para quem explora essa modalidade, você vai ter na sua atividade empresarial uma receita vinda de direitos, de cessão de direitos, certo? Cessão de direitos de uso, inclusive para questão de ISS, para questão de imposto de renda, preciso que a gente classifique bem essa modalidade, porque ela não é renda de imóveis, de aluguel, ela é renda de cessão de uso compartilhado. Então, essa é uma diferença crucial com relação ao fractional, né, ou multipropriedade. O fractional é mais recente, tem uma legislação mais recente de 2018 que põe um pouco essa coisa no eixo, tanto o cost sharing quanto o fractional, e posteriormente veio a ser regulada pela CVM.
Então, o fractional é realmente um negócio de mercado financeiro de capitais, está sendo muito explorado por algumas redes hoteleiras, como o Grupo Accor, né, o grupo francês, que vem desenvolvendo isso. E é interessante esse modelo porque você realmente pode vender este título de propriedade, veja só que interessante, você tem um título de propriedade que ele é fracionado, então permite que você tenha vários donos do mesmo imóvel, né? Até você ter uma relação de condomínio, né? Condomínio fracionado, né? Então você, além de você tem um hotel, sei lá, um prédio em Campos de Jordão, você pode fazer cada unidade do imóvel, você pode fazer com multipropriedade, que não era possível há alguns anos atrás. E essa multipropriedade, aí sim ela pode ser explorada comercialmente. Então, eu posso ser coproprietário através desse título e no própria aquisição, eu tenho o termo de coproprietário e também tem os termos de como eu vou poder utilizar esta propriedade, inclusive para o mercado financeiro de capitais, cedendo uso, cedendo título, explorando este imóvel. Então, aí eu vou ter uma exploração de imóvel, certo? Então, então minha renda é imobiliária, certo? Quando eu ponho numa operação, por exemplo, vou ceder para o próprio Grupo Accor, né, que ele vende esses títulos de copropriedade, eu vou ter uma receita de imóvel, tal qual fosse um imóvel individualizado. É como se eu pegasse o apartamento da Marcela, o meu apartamento, e alugasse uma fração deste imóvel, ou seja, não é que eu estou alugando um quarto, ou estou alugando uma sala, eu estou alugando uma exploração particular, ou eu estou comprando um pedaço indiviso deste imóvel. Mas ele é indiviso no sentido que ele não é ele é contratado desta forma, como se fosse uma delimitação física, mas ele é múltiplo. Eu posso ter uma propriedade registrada, inclusive, de imóveis, desta natureza. E posso também negociar no mercado de capitais, embora seja uma negociação não regulada, vamos dizer assim, né? Então, não é na bolsa de valores, não é por meio de corretoras, mas eu posso negociar esses títulos fracionados de forma livre e também explorar eles de forma contratada por meio de empresas de turismo, como o próprio Grupo Accor, que explora hotéis aí, como, enfim, tem tantos nomes, né? Meliá, né? Então, esses hotéis que exploram a multipropriedade. É interessante fazer essa distinção, porque também tem aí a parte que parece grande, mas não é. Eu posso ter pequenas multipropriedades em pequenos empreendimentos, e que até seja meu próprio empreendimento, né? Eu posso empreender desta forma com multipropriedade, com todos os riscos de uma operação como essa, mas ela é mais robusta, né? Ela é mais robusta do que a exploração de imóveis, ela é mais robusta do que do time sharing, mas não deixa de ser uma atividade imobiliária estruturada. Agora, claro, tem seus problemas jurídicos, né, Marcela, que precisam ser esclarecidos, né? Com certeza, né? Quando a gente fala em copropriedade, né, diferente do time sharing, aqui a gente fala de um direito real, então é um imóvel, como bem definiu o Dr. Fernando, com diversos proprietários, detentores de uma fração desse bem. Então, aqui a gente, diferente daquele conceito de condomínio que as pessoas têm, de cada um tem sua unidade, não, aqui é uma fração dentro de um mesmo imóvel, muitas vezes nem se distingue, né, qual fração é essa, é um número. E, evidentemente, que isso traz alguns problemas jurídicos, porque tratando-se de direito real, né, de um bem imóvel, ainda que fracionado, isso gera uma preocupação, né, uma grande preocupação das partes envolvidas nesse tipo de negócio, é a questão da corresponsabilização, né, em eventuais problemas causados, né, eventuais situações causadas por um dos coproprietários. Então, eu vou dar um exemplo aqui clássico desse tipo de questão, com relação a
eventuais dívidas e penhoras que venham a ser efetuadas nesses imóveis por conta de uma dívida, de um determinado coproprietário aqui. E, de novo, né, lembrando, como a gente está falando de um bem indivisível, fica meio complicado fazer essa divisão. Então, eu tenho, vou dar um exemplo aqui, 1/10 de um imóvel. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente penhora isso? Então, é uma discussão muito complicada aqui na jurisprudência que assusta as pessoas. Mas como a gente já bem definiu aqui, esse instituto ele já vem sendo muito bem reconhecido tanto na jurisprudência como na doutrina, inclusive já tem legislação ainda aqui um pouco recente sobre o assunto, que protege os coproprietários de situações como essa, né, que não estavam previstas, para que eles não sejam afetados no seu patrimônio por conta de alguma dívida contraída por um dos coproprietários. Então, a lei reconhece essa modalidade de negócio e quando, né, se ocorre esse tipo de situação, alguma penhora vem a ser efetuada nesse imóvel, as partes elas podem se valer do recurso cabível, no caso que seriam os embargos de terceiro, para expondo a relação comercial, expondo a situação, comprovando que se trata de um fractional ownership, de uma copropriedade, para que aquele imóvel ali ele não possa ser levado a penhora, enfim, isso por quê, né? Mais uma vez, a gente não tem como falar de uma penhora de 1/10 de um apartamento, de uma propriedade. Aqui o bem imóvel ele não tem como ser dividido. Então, evidentemente, existe uma liberdade para que se aliene, aquilo lá pode se liquidar aquela fração, mas esse imóvel ele não vai para uma penhora, ele não vai para um leilão por conta de uma dívida de um dos sócios. Então, é uma segurança, é uma discussão, é uma preocupação, mas que a jurisprudência já protege bem esse direito de ter mais proprietários, que acaba sendo uma coisa óbvia, né? Não teria como ser diferente, mas é sempre bom. Mas é importante, essa tua colocação é muito importante, Marcelo, porque agora você me deixou com uma pulga atrás da orelha. Se eu tiver uma multipropriedade, ou seja, 1/10, 1/20 de um imóvel, e eu tiver dívida trabalhista, pode penhorar esse meu 1/20? Não pode, esse imóvel não vai ser penhorado, tá? Assim, pelo menos, esse eu estou te falando com conclusão em várias jurisprudências que eu olhei sobre o assunto, o imóvel não vai ser penhorado por conta da dívida trabalhista. Por quê? Porque não tem como não tem como se alienar uma fração de imóvel, e ali se protege, assim, o direito dos coproprietários. O que a gente vê acontecendo, evidentemente, a liquidação, vamos dizer assim, não está me vindo na cabeça um termo melhor, aquela cota. Então, o coproprietário ele poderia perder a cota dele dentro daquela situação, mas não o imóvel. Essa era a minha provocação. Então, ele perde a cota, ele perde esta cota de investimento, então é como um título, por isso que tem essa característica parecida com o valor mobiliário, porque eu perco o título. E quem adquire o título passa a ser coproprietário junto com os demais. Então, isso dá uma segurança ao investidor, porque eu vou investir numa cota de propriedade, eu vou ter direito a essa cota de propriedade, então meu direito é diferente do direito do cost, do time sharing, porque eu tenho o direito de uso, gozo e fruição, eu tenho os 3 elementos da propriedade. Então, eu posso perder o título de propriedade, certo? Mas ele não é o imóvel em si, né? É interessante, eu tenho uma propriedade fracionada, mas eu não tenho o imóvel como um todo, então eu não vou perder o imóvel como um todo, mas eu vou perder o título de copropriedade. Ele também não é um condomínio no sentido de indiviso, porque às vezes a gente tem muito essa discussão tanto no campo civil quanto no campo tributário. Bom, então se eu tenho um condomínio de um imóvel, eu tenho o todo, né? E eu não tenho divisão, né? Então, se eu brigar com o meu condômino, eu vou ter que fazer uma alienação judicial, né? E a receita deste condomínio, ela é dividida pela fração ideal que você tem do imóvel. Então, aí ela entra para cada um pela fração ideal indivisa, né? Então, eu divido pelo percentual que eu tenho de imóvel. Aí se aproxima um pouco da renda da copropriedade, porque eu vou ter dentro da copropriedade eu tenho um título que me dá a receita correspondente à fração que eu tenho.
Então, eu posso dividir a propriedade pelo número de fractionals, que é uma modalidade também do direito anglo-saxão, mas que estava mal parada no nosso direito e que há 2 anos já está regulada, inclusive para exploração no mercado de capitais, como uma multipropriedade mesmo, né? E que isso vem sendo até adquirido, né, por fundos imobiliários, indo para outra parte da nossa conversa, que é a discussão dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, hoje, são os queridinhos dos investidores. Por quê? Porque eles se sedimentaram no mercado brasileiro nos últimos anos, até um pouco antes da crise, né, crise de 2016, eles já estavam bem sedimentados como fundos bastante confiáveis, né? Eu cito o exemplo aqui que está do lado da minha casa, que é o fundo imobiliário que é dono do Shopping Higienópolis, né? Que é um fundo imobiliário que já tem muitos investimentos em shoppings, em negócios dessa natureza, e pagam aos seus investidores uma fração correspondente à participação no fundo, né? E aí o fundo é outra figura jurídica muito interessante, porque ela é um condomínio de investimento, em que eu sou um cotista desse investimento. Então, veja como é uma evolução estrutural, né, das relações imobiliárias, do negócio imobiliário. Eu começo alugando o meu imóvel, começo comprando um segundo imóvel, depois terceiro, quarto, ponho dentro de uma PJ, começo a explorar essa PJ e vou desenvolvendo isso para a questão do cost share, do time sharing, do fractional, até chegar nos fundos imobiliários, em que é o investimento aí sim, típico de mercado de capitais, que eu posso ou eu estruturar o fundo imobiliário, né? Que tem todo um regramento próprio, ou eu participar de um fundo imobiliário como cotista. Então, quando eu faço o fundo, eu coloco o meu patrimônio, eu verto o meu patrimônio para o fundo, então eu já não sou mais dono do imóvel, eu sou dono de cotas. Então, quando você cria um fundo imobiliário a partir de patrimônio, então, supondo que eu tenha já um volume de imóveis interessante, que eu queira explorá-los dentro de um fundo, e a partir de então ter um rendimento diferenciado e também chamar investidores, porque a grande discussão, né, que a Marcela já pontuou corretamente, assim, eu chamo alguém para ser sócio da minha empresa de imóveis e eu tenho um sócio que pode me trazer dívidas, né? Ou como eu posso trazer dívidas para o sócio, como qualquer sociedade. Enquanto essas figuras, já como o fractional e como o fundo imobiliário, a partir do momento que eu constituo o fundo ou que eu integro um fundo, as minhas dívidas futuras, elas não vão, ou PETERs, elas não vão contaminar o fundo, né? Então, o fundo, claro, tem todo um compliance, toda uma due diligence para saber das minhas dívidas, a minha solidez patrimonial, mas quando eu crio o fundo, agora o fundo passa a ser o dono do imóvel e passa a explorar esse imóvel. Mas mesmo assim, eu estou falando do Shopping Higienópolis, qual é a grande discussão com, vamos dizer, com o desenvolvedor que dá nesse sentido? Como é que eu coloco eles na briga, e se existe um risco, Marcela, para o fundo ou para os cotistas do fundo? Como é que você vê isso? Bom, o que eu vou voltar naquilo que eu falei, né? Eu acho que conforme a gente consegue separar a personalidade, seja através de PJ, seja através do próprio fundo, os riscos eles tendem a ficar mais concentrados e diminuir. Então, aqueles efeitos colaterais que a gente costuma observar, né? Como a gente comentou aqui de um sócio que tem uma dívida, eles tendem a desaparecer, né? Ou pelo menos serem reduzidos. Quando a gente fala de fundo, eu não interpreto de forma diferente. Eu acho que os riscos, eles, como todo tipo de investimento, existem. Depende, né? A gente está aqui, depende da modalidade de investimento que a gente está falando, né? Como que esse fundo ele vai ser
como é que eu posso falar? Como que ele vai ser realizado através do tamanho do empreendimento, da forma de captação, se vão ser LCIs, enfim. Mas os riscos, para o investidor, eles existem dentro daquela modalidade que for adotada. Então, quando a gente fala em investimento imobiliário, a gente tem modalidades com maiores riscos, riscos moderados, riscos menores, enfim. Então, dependendo da modalidade em que os riscos que for contraído esse investimento, existem os riscos atinentes, então, dificuldade de alienação, dificuldade de locação do imóvel, mas eu acho que riscos externos, riscos colaterais, eu vejo como reduzidos também, da mesma forma que a gente falou nas outras modalidades. Então, um investidor, né, a partir do momento, a partir do momento que você tem uma cota de um fundo, a tua responsabilização ela se limita àquela cota. Então, da mesma forma da mesma forma que ocorre no fractional ownership. Então, o fundo ele não se contamina, ao meu ver, até um ponto interessante. A gente precisa até, mas ao meu ver, ele não se contamina por conta de uma dívida ou de alguma complicação jurídica que tenha um cotista e vice-versa. O cotista ele é um investidor, né? E ele não fica com relação à gestão do fundo, ele não fica obrigado nessa questão, até porque é justamente por isso que as pessoas procuram os fundos, né? Os fundos imobiliários, senão elas mesmas fariam, né, obviamente não pensando na questão financeira, mas elas mesmas fariam a gestão de seus patrimônios, enfim. Então eu vejo bem essa divisão. Então, muito bem. Então, veja, o fundo imobiliário, como eu disse, ele já é uma figura mais própria do mercado financeiro de capitais. Ela é regulada, bem regulada pela CVM, tem todas as necessidades de prestação de contas, intervenção. Ela tem gestor, administrador, todos eles também bastante regulados, não só pela CVM, também como o Banco Central e algumas características de investimento. E você tem, no campo tributário, você é cotista de um condomínio, então o condomínio de investimento, que você tem a rentabilidade deste investimento, você vai ter a cota de capital, né, que você adquire quando você compra um investimento, ou quando você verte um patrimônio e tem em troca cotas desse fundo, você vai ter, então, passar a ter rendimentos não da exploração de imóvel, mas da exploração desses títulos, que na modalidade condomínio eu vou ter uma rentabilidade do que o fundo pagar em termos de rentabilidade destes bens. É importante dizer que, eventualmente, como aconteceu no caso dos shopping centers, quando tem um problema no shopping, como tem um escândalo envolvendo fiscais da administração, com corrupção, etc., você é obrigado a fazer uma publicação de um fato relevante, porque isso aqui afeta o mercado como um todo, afeta o investidor, e você é obrigado a levar isso a público e também a ter uma regra de compliance bem direcionada. Então, tanto o gestor do fundo, o administrador do fundo, risca essas regras do mercado financeiro de capitais, e do ponto de vista tributário, né, você pode até ter a liquidação do fundo, né? Você pode até liquidar o fundo, e esta liquidação do fundo significaria você transformar aí o patrimônio novamente em renda para os sócios deste condomínio, de qualquer modo, pessoa física ou jurídica. Se for física, você vai ter tributação na física; se você for jurídico, vai ter tributação na jurídica. Mas é importante que você diga que aqui você está lidando também com uma evolução bem interessante do mercado financeiro de capitais para esta modalidade que vem crescendo em importância nos últimos anos no Brasil. Se considera um sucesso de investimento os fundos imobiliários neste momento em que vamos dizer, as rendas de exploração meramente dos títulos têm caído com os juros, e a exploração desses imóveis, até pela compra, venda, locação, ainda se mantém em alta. Então, tem sido uma preferência para esse tipo de mercado, com tudo que é problemático. E seguindo nessa linha que a gente está indo para
último quarto de debate entre nós, Marcela, a gente vai seguir para um outro campo já mais disruptivo aí que vem na evolução dos fundos imobiliários para aqueles investimentos em que eu já não sou mais sequer cotista de um fundo, eu tenho modalidades meramente contratuais de exploração de negócios imobiliários. A gente conhece aí algumas modalidades. Claro, a gente vai pode ir para um extremo de disrupção como o Airbnb, né, que eu posso colocar imóveis para exploração do Airbnb, em que eu tenho aí um contrato de exploração desse meu direito de propriedade, como eu posso também trabalhar com esta modalidade e não sendo sujeito a nenhuma regra de locação. Dentro do Airbnb, vou comentar brevemente, mas eu gostaria de que você também colocasse a sua posição, porque você tem uma experiência sobre isso, e é um negócio que incomoda muito o proprietário, né? Então, o proprietário acha que o Airbnb vai acabar com a propriedade, o Airbnb vai acabar com o condomínio. Enfim, tem todo um preconceito muito grande sobre essa modalidade. Eu, particularmente, não vejo assim, mas, enfim, eu também vejo que muitas vezes meus vizinhos ficam preocupados com o Airbnb. E eu queria saber um pouco da tua experiência nesse campo bastante disruptivo, que são vamos dizer, as plataformas de investimento em mercado imobiliário de utilização temporária. Como é que você vê isso, Marcelo? O Airbnb, ele vem sendo a bola da vez, né? Foi o Uber outro dia, agora eu acho que o Airbnb eu percebo que tem uma discussão muito grande e até acalmar os ânimos vai ter muito pano para manga. De fato, o grande lance do Airbnb, o que origina essa discussão, evidentemente, os interesses particulares, né? Porque o Airbnb ele é muito posto em prática, né, em propriedades condominiais, então edifícios, enfim, locais turísticos, então apartamento na praia, a gente vê uma exploração muito grande. E aqui em São Paulo também, por que não, né? Cada vez mais vira uma opção. E existe esse conflito de interesses, porque se de um lado a gente tem um proprietário que tem, né, por lei, pela legislação, ele tem o uso, ele pode usar, gozar e fruir, né, da propriedade dele da forma como ele entender, obviamente atendendo às finalidades dela, né? Por outro lado, a gente tem outras pessoas que seriam os outros demais condôminos que se preocupam com isso, com esse fluxo grande de pessoas e tudo mais. E isso gera uma discussão que é pautada basicamente no quê? Em qual que é a natureza, né, do Airbnb, dessas locações por temporada. Porque para a gente conseguir entender essa discussão, a gente precisa justamente explorar essa questão. Muita gente que vai contra, que afirma que o Airbnb ele não pode ser aplicado em condomínios, que isso fere, né, as convenções condominiais, é porque entende que o Airbnb ele se equivale a uma prática hoteleira. Então, você não está alugando por temporada, você está basicamente transformando o seu imóvel em um hotel. Então, muitos defendem que o Airbnb ele seria um serviço de hotelaria praticado por uma pessoa comum dentro da sua propriedade. E, obviamente, a corrente que vai contra fala que não, que trata-se de uma mera alocação por temporada, só que efetivada numa plataforma digital. E isso, evidentemente, está sendo muito levado aos tribunais, mas a gente percebe que o que tem prevalecido, e que eu concordo, eu defendo esse posicionamento, é que não se trata de uma atividade hoteleira, mas sim de uma mera alocação por temporada e que o proprietário do imóvel, né, dentro dos seus direitos de propriedade, ele não pode ser proibido de praticar tal modalidade. Então, mas isso é uma discussão que vai longe. Eu não vejo essa discussão próxima de acabar. Existem argumentos fortes para os dois lados, mas ao meu ver e ao ver da grande maioria dos tribunais, assim, pelo que eu tenho acompanhado, é que não fica configurada essa prática hoteleira, mas sim um mero direito de propriedade, de locação por temporada, que sempre foi praticada, né, via contratos ao longo de muitos anos. Agora, a única coisa que a gente vê de diferente é que isso é feito com mais facilidade através de uma plataforma digital, que evidentemente aumenta volume, porque o acesso é fácil, então gera esse incômodo que causa discussão.
Então, indo para esse lado de disrupção e também para o lado mais moderno de transações imobiliárias, eu observo muito o que está acontecendo no Centro-Oeste, no nosso país, e também na região agrícola, que tem uma forte expansão nesse sentido, né? Uma forte expansão imobiliária, principalmente de negócios imobiliários, que é uma coisa bem interessante. E eu me deparo por centros logísticos, centros de exploração de carga, de estruturação de carga, de transbordo de carga, de transporte, então, e até de exploração das próprias terras agrícolas, né? E a gente falou do setor agrícola algum tempo atrás e me chamou a atenção, não deu tempo para a gente debater, os títulos agrícolas, que são títulos também de multipropriedade, são títulos agrícolas de exploração da propriedade, é um cost é um time sharing, desculpa, e uma multipropriedade rural, né? Porque a gente fala, não pode comprar terra, determinados estrangeiros não compram terra, quando você vai ver, eles estão lá. Mas como é que eles estão lá, né? Eles são donos, eles são coproprietários, eles são exploradores da atividade rural, porque o fato é que está acontecendo uma cessão de propriedade, um time sharing rural, né, que expõe até a questão de títulos de exploração e venda desses títulos no mercado agrícola, em que eu compro a rentabilidade de um espaço agrícola e não necessariamente o imóvel em si, ou porque eu não tenho interesse, ou porque eu não posso, né? Então, mas de qualquer modo eu trabalho com isso e isso me dá direito de exploração perene. Como é que você vê isso? Você acha muito conflituoso? Você acha que isso não garante o investidor, ou garante o investidor? Como é que é a tua experiência antes da gente entrar na parte tributária? O investimento no mercado agro ele se assemelha muito, ele caminha muito junto com o investimento no mercado imobiliário. De fato, a gente já tem os títulos que já são bem conhecidos, voltados, e também existe esse movimento de cost sharing, né? Vamos falar na fractional, perdão, não podemos falar na fractional ownership aqui, porque a gente não está falando de propriedade, mas algo que se assemelharia de fato ao time sharing, mas com um viés mais de investimento, né? Então, ficaria lá no meio dos dois caminhos. E é uma forma, né, que foi encontrada para quem não pode ou para quem não tem interesse em obter a terra propriamente dita, de poder explorar, né, aquela atividade, então, através das safras, tudo. E, com relação aos riscos, eu vou voltar naquilo que eu falei no começo. Eu acho que quando a gente trabalha com cota, né, quando a gente trabalha com uma cota, seja de um imóvel, seja de uma safra, enfim, de acordo com como for contratado, a responsabilização do indivíduo ele fica limitado àquilo, a essa cota, né, essa fração que ele faz, que ele contém, né, que ele é proprietário. Então, eu não confesso que não garimpei muito a jurisprudência no sentido desse caso específico do agronegócio, né? Mas eu entendo, baseado com tudo que eu li em assuntos similares, né, que a gente pode aplicar por analogia, que não existe um risco para os demais investidores de serem contaminados em seu negócio por conta de alguma questão jurídica pendente de um dos investidores. Mas acaba E funciona bem, né? Funciona direitinho. Funciona. A jurisprudência ela tem reconhecido bem essa diferenciação. Ela tem protegido. É importante você falar sobre isso, porque, de fato, esse preconceito em relação aos títulos, vamos dizer, de exploração de terras e exploração de negócio agrícola existiu, mas é muito interessante. Até estava falando com um amigo que está sempre nas nossas lives e tal, que ele fala assim, no interior você paga com soja, você paga com café, você paga com boi, você paga com laranja, você paga com um monte de coisa. E já tem este mercado há muito tempo. Então, o título negocial de exploração já existe. Com o incremento do negócio agrícola, só melhora isso. E, claro, tem debate sobre isso. Tem a parte tributária, né? Porque falando em Airbnb, né? Você tem uma exploração que é contratual,
né? Ela não é imobiliária. Só que ninguém acha ruim, né? No campo imobiliário. Agora, quando falar em Airbnb, nossa, mas isso aqui é um bicho de sete cabeças. Para o ambiente rural, é absolutamente comum isso. Muitas vezes é nem contratado, né? Muitas vezes é, como diz no interior, no fio do bigode. Mas o que é importante é que funciona do ponto de vista de mercado agrícola, né? Funciona muito bem no mercado agrícola, inclusive de compra futura, embora não seja exatamente a compra futura que está na Bolsa de Valores, na Bolsa nossa Bolsa de Valores, né, que é mercado futuro. Não é um mercado futuro, mas é um mercado, e ele é totalmente contratado. E isto pode ser, inclusive, estruturado internacionalmente. Na pessoa física, se você tem um rendimento, bastante simples, é um título mobiliário que você tem, e esse título mobiliário é executável, tanto aqui quanto no exterior, porque agora está vendo essa exploração de atividades imobiliárias em Miami, em outros países, em outros estados nos Estados Unidos, em outros países também. Agora, Portugal está aparecendo alguma coisa, mas eles são títulos mobiliários de rentabilidade futura, que eles prometem uma rentabilidade que você pode cobrar. Então, vou pagar 10% ao ano em dólar, ou 10% ao ano em euro. Então, isso assusta um pouco. Você fala, nossa, mas eu estou comprando uma pirâmide financeira, estou entrando numa pirâmide financeira. Não, isso é um negócio bem regulado. Claro, tem sempre pirâmide financeira, a gente tem que tomar cuidado com as pirâmides aí, mas não necessariamente ao você entrar num negócio desse, você está entrando numa pirâmide financeira. Você só precisa checar se este negócio tem consistência e tem suporte bancário, porque nos Estados Unidos os bancos suportam estas operações com bastante rigor e financiam esta operação de modo que você possa entender que o teu investimento está mais seguro. Claro, se você tiver um crash como teve em 2008, você pode sofrer com isso. Mas como é um mercado muito, como eu posso dizer, depois de 2008 eles têm muitos colaterais, muitos contratos colaterais para garantir o investimento. É importante que a gente diga, isso está acontecendo também no agronegócio brasileiro, você tem contratos colaterais, ou seja, você tem para garantir a safra, você tem determinados contratos colaterais de investidores que vão garantindo, ou os próprios investidores que detêm o negócio em si, eles são obrigados a garantir com que a gente chama colateral, que são ou investimentos, né, liquidáveis, ou até imóveis, né, que suportam, mas naturalmente você suporta isso com colateral de investimento. Então, quanto mais desenvolvido for o mercado, melhor para o mercado como um todo, e a gente vê como isso funciona. Então, eu não sei se você quer fazer uma consideração final, Marcela, eu fico à tua disposição, pode falar. Eu acho que só complementando essa frase final, eu acho que é bem importante, muito importante esse ponto. Os investimentos, eles têm os riscos, evidentemente, alguns maiores, alguns menores, mas para evitar se cair em algumas ciladas dessas pirâmides financeiras, esses negócios mirabolantes que às vezes aparecem por aí, é importante entender naquilo que se investe, entender qual que é o lastro, o que tem por base o investimento, porque, de fato, tem muitos investimentos que são regulamentados, são bem garantidos, que as pessoas acabam tendo algum receio por achar que está entrando em alguma furada, né? Então, é isso. Eu acho que, evidentemente, precisa ter uma atenção, mas que esse preconceito, esse medo também, muitas vezes, não se justifica. Acho que seria mais essa a minha colocação. Muito bem, muito bem. Chegamos, então, ao fim de mais uma live. Obrigado, Marcela. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado a todos os integrantes do ILVET Advogados, aos nossos clientes, nossos parceiros que participaram desta live, e até a semana que vem, que vamos ter mais uma live, vamos nos dedicar a estudo de mais um tema. Obrigado e até a próxima semana. Cuidem-se bem, cuidem uns dos outros. Até lá. Obrigado. Tchau. Muito obrigada a todos.